Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as tecnologias relacionadas ao cinema. Vamos lá? Gente, surpreendentemente, não foi só a fotografia que teve a ver com o desenvolvimento do cinema. Na realidade, as animações também tiveram. Por exemplo, alguns jogos óticos com a utilização de animações ou imagens ou desenhos, né? Eles foram sendo desenvolvidos na área da ótica e a fotografia foi sendo desenvolvida como se fosse uma linha do tempo um pouco diferente. E depois essas duas tecnologias se juntaram e formam o que é o cinema hoje. Dentre os jogos óticos que tiveram a ver com esse desenvolvimento da animação, tem o Taumatrópio, que foi inventado em 1825. Eu acho que vocês devem lembrar disso da escola. Ela era um disco com dois desenhos, um em cada lado. E a gente fazia dois furinhos, um em cada lateral, e aqui a gente amarrava um barbante. O desenho mais clássico é o de um pássaro de um lado e a gaiola do outro. A gente fazia assim, girava, e o que a gente enxergava era como se esse pássaro estivesse dentro da gaiola. Isso foi observado nas rodas da carruagem, que, por exemplo, se a carruagem estava andando para frente, mesmo assim a impressão que dava que a roda estava andando para trás. E então fica aí uma experiência feita através da observação da persistência da visão. Logo depois disso, duas grandes descobertas ou experiências foram feitas. O fenaquistoscópio, que foi inventado em 1828 a 1832, também é feito com disco. Ao longo da circunferência tem vários desenhos e, por exemplo, se você deixa a luz só em cima de uma área de um desenho desses e vai girando o disco, essas figuras são também ligeiramente diferentes uma das outras. Então, quando você girava esse disco, ele dava a impressão de movimento. O mesmo princípio acontecia, lembra quando a gente tinha aquele caderno que a gente tinha vários desenhos assim na ponta de um caderno, a gente fazia assim e a gente enxergava como se aquele desenho estivesse se mexendo, mas na realidade eram vários desenhos diferentes. É o mesmo princípio. No mesmo período, o Simon von Stampfer inventou o estroboscópio. Vocês devem lembrar da luz estroboscópica, né? Ela fica piscando várias e várias e várias vezes por segundo. E isso daí foi feito também para observar como, por exemplo, objetos redondos, assim, uma rotação, por exemplo, uma bola de basquete. Se a bola de basquete estivesse em movimento e o movimento que ela estivesse fazendo tivesse exatamente sincronizado com o tempo que a luz e a frequência que a luz estava piscando, parecia que essa bola de basquete ela estava parada, mas ela não estava, né? Ela estava girando aí, só que dá esse efeito. Em 1834, o zootropo foi inventado. Ele é mais ou menos parecido com o fenaquistoscópio, mas ao invés de ser desenhado nesse disco, né, é um instrumento em forma de tambor. E o desenho está na lateral desse tambor, no lado de dentro. E na parte de cima tem vários filetes assim recortados que, se você girar esse tambor na sua frente, você só ficar enxergando naquele buraquinho pequenininho, as imagens que você enxerga assim por baixo, por dentro, elas parecem ter movimento. A fotografia, ela também veio sendo desenvolvida através de vários experimentos e descobertas que vieram desde 400 a.C. As pessoas já tinham mais ou menos um conhecimento da câmera escura. Vocês sabem o que é a câmera escura? Imagina uma sala ou um ambiente completamente isento de luz, né? Ele é completamente vedado. Só que daí tem um buraquinho em uma das paredes. E nesse buraquinho de luz entra um feixe que pode projetar alguma coisa nessa parede aqui. Isso também tem um pouco a ver com a caverna de Platão que eu comentei no vídeo anterior, né? Por causa da projeção. Então, essa luz, esse feixe de luz era projetado na parede oposta e ali várias coisas, né? Dependendo do objeto, podia ser projetada.
e ela sempre é projetada de cabeça para baixo. E, na realidade, as pessoas observaram que, por exemplo, o raio de luz é um raio reto. Então, em torno de 1400 e 1300 a.C., já era conhecido esse princípio da câmera escura. Um filósofo chinês chamado Mozi comentou sobre isso, e depois o Aristóteles e o Euclides também. Em 1021, um físico árabe conhecido como Alhazen escreveu um livro sobre ótica. Esse livro foi traduzido para o latim e algumas cópias foram distribuídas pela Europa. E vários filósofos e pintores da época acabaram tendo acesso a esse livro, e várias pessoas como Leonardo da Vinci, o Vermeer, o Descartes e o Kepler tiveram acesso e foram inspirados por esse livro. Então a câmera escura começou a ser utilizada tanto para pintura de quadros como em outros lugares. Tanto que mais pra frente a gente vai ver que ela foi utilizada na construção das primeiras câmeras fotográficas. Bom, agora quanto à fotografia. Lá pelo ano de 1500 as pessoas mais ou menos tinham uma ideia de que algumas substâncias elas escureciam com exposição à luz. Dentre elas, algumas substâncias derivadas da prata, como sais de prata. Então, entre o 1700 e o 1800, várias pessoas começaram a fazer diferentes experiências com essas substâncias para ver se elas conseguiam realmente formar uma imagem impressa. Em 1826, Niepce conseguiu ter o sucesso de tirar uma foto. Ele tirou uma foto do sótão da casa dele. Mas ele ainda não estava satisfeito com a durabilidade. Ele entrou em contato com Daguerre. Juntos, estudaram durante 10 anos e desenvolveram um processo chamado daguerreótipo. As pesquisas aos poucos foram se aprimorando e, finalmente, em 1841, William Fox Talbot conseguiu desenvolver e lançar o processo chamado calótipo, que é o processo de revelação fotográfica que a gente conhece até hoje. Em 1876, Milbridge fez uma experiência no hipódromo. Ele colocou primeiro 12 e depois 24 câmeras para acompanhar a corrida dos cavalos. Em 1842, Marey lança o fuzil cronofotográfico. Ele era capaz de tirar até 12 fotos por segundo. Thomas Edison toma conhecimento sobre essa nova máquina e, por fim, voltando ao seu laboratório, pede ao seu engenheiro-chefe que desenvolva alguma coisa relacionada a isso. Então ele inventa a celuloide, logo depois o cinetropo e logo depois disso o cinetoscópio. Essas máquinas eram como se fosse uma máquina de cinema, um projetor, mas caça-níquel. Então o lucro que ele obtinha com isso era meio que individual, sabe? E uma pessoa por vez numa cabine e acabava ali vendo os filmes que estavam passando. Os irmãos Lumière acabam descobrindo o que Edison tinha desenvolvido. E por causa disso, eles lançam uma terceira máquina chamada cinematógrafo. Essa máquina tinha 3 funções ao mesmo tempo. Ela filmava, revelava e projetava os filmes. Então o pai deles organizou uma exibição que aconteceu no Salão Grand Café em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895. Eles exibiram a chegada do trem à estação. Então esse evento é considerado o grande nascimento do cinema, porque foi a primeira exibição pública paga. Thomas Edison sempre foi contra esse negócio de exibições públicas, porque afinal ele obtinha o lucro na empresa dele das exibições individuais. Bom, eu também vou falar sobre a lanterna mágica. Ela foi inventada em 1645 e ela é a tataravó dos projetores, na realidade. Ela continha uma lamparina a óleo, as imagens que eram projetadas estavam em vidro e elas eram projetadas em um lenço. Essa máquina foi vastamente utilizada em centros de ensino, como universidades como a Sorbonne, por exemplo. Em exibições públicas, ela era também muito utilizada nos teatros. Bom, essas imagens em vidro até poderiam dar um pouco de sensação de movimento de vez em quando, mas posteriormente, vários outros projetores foram desenvolvidos com uma tecnologia muito mais avançada. Bom, gente, o assunto é bem vasto
e eu decidi fazer parte 1 e parte 2 do vídeo. Fica ligado no próximo vídeo que eu vou falar um pouco sobre como é que o cinema entrou na nossa casa. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo e pela presença de vocês até aqui. Fiquem ligados nos próximos vídeos, se inscrevam no canal, deem joinha se você gostou do vídeo. Se você quiser um conteúdo um pouco mais completo, dá uma conferida no nosso site, que vai ter um texto bem legal explicando tudo lá. E muito obrigada! Um beijão e até a próxima!